Eu quero saudar com muita alegria todos os meus irmãos e amigos, irmãos em Cristo Jesus, com a paz do Senhor. Apresente diante de Jesus os seus pedidos de oração. Apresente também suas intercessões a favor daqueles que estão sofrendo. Jesus Cristo é o médico dos médicos. Acreditamos que Jesus Cristo pode nos curar. Já tem curado tantos filhos e Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós queremos neste momento, meu querido irmão, minha querida irmã, orar. Eu peço que onde você estiver neste momento, você feche os olhos e nós vamos orar ao nosso Deus e ao nosso Pai. Oremos. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença eu me uno com os meus irmãos onde eles estiverem, buscando a Tua face, buscando a Tua glória, buscando a Tua graça, buscando a Tua santidade. Peço que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos, onde estiverem espalhados ao redor do mundo. Que o Espírito Santo esteja trabalhando em todos os lugares, em todos os corações, abrindo a nossa mente para entendermos esta profecia que vamos estudar, Daniel capítulo 8, verso 14, sobre os 2300 anos. Dá-nos a Tua bênção, querido Jesus, responde os pedidos que estão sendo feitos, pedidos por perdão, pedidos por cura, pedidos por soluções de problemas familiares, que o Senhor Jesus responda a todos os Teus filhos. É em nome de Jesus que nós pedimos. Amém, Senhor. Amém. Queridos, eu dou graças a Deus pelas profecias. 30% da palavra de Deus se compõe de profecia. E agora estamos estudando com você sobre o calendário profético de Deus. Abra sua Bíblia em Daniel. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8, nós vamos ler então o verso 14. Daniel capítulo 8 e o verso 14. Aqui nós encontramos a maior profecia de tempo que Deus deu na Bíblia. É uma profecia de 2300 anos. Não temos nenhuma outra profecia maior do que esta. Nós precisamos entendê-la. Por que é que Deus deu uma profecia de tão longos anos? Por quê? Porque ela diz respeito a acontecimentos muito importantes na mente de Deus. Esta profecia de 2300 anos era importante. Foi importante para o povo judeu na primeira vinda de Jesus e é importante para o povo de Deus hoje que está esperando a segunda vinda de Jesus. Portanto, vamos pedir a Deus que realmente derrame o Espírito Santo para podermos entender. Aqui diz em Daniel 8,14, até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Queridos, Deus despertou o coração de Guilherme Miller. Primeiro Deus converteu o coração de Guilherme Miller, para que este homem que era deísta, ele era um simpatizante com o deísmo. O deísmo é a religião que crê que Deus criou o mundo, mas que abandonou o mundo para que siga o seu próprio trilho, o seu próprio curso. Ou seja, o deísmo não acredita num Deus pessoal que se interessa pelos seus filhos, que responde às orações, que faz milagres. O deísmo não acredita. O deísmo acredita num Deus que criou, num tempo passado, o mundo e largou o mundo para que cada ser humano viva de acordo com a maneira que quer viver e siga o seu próprio curso de vida. Assim era Guilherme Miller, um simpatizante dos ateus, dos incrédulos, e ele leu muita literatura de autores incrédulos. Na infância, Guilherme Miller foi muito influenciado pela influência religiosa da sua mamãe. Sua mamãe era uma devota cristã e influenciou grandemente a mente dele na infância. No entanto, quando ele atingiu a idade adulta, ele se envolveu com maçons. Na idade de 34 anos, exatamente quando ele tinha 34 anos, o Espírito Santo causou um impacto muito grande na mente e no coração e na vida de Guilherme Miller. Ele se sentiu desesperadamente perdido, ele se sentiu num estado pecaminoso, não encontrou na sua crença deísta qualquer certeza alguma da felicidade, nem da vida além túmulo. Ele começou a se preocupar com o pensamento: o que é que existe depois da morte?
O futuro parecia para ele negro, tétrico. A eternidade para ele era temerosa, porque ele não sabia nada do que iria acontecer. E a morte? Por que existia a morte? Quanto mais Guilherme Miller raciocinava, mais confuso ele ficava. Era verdadeiramente infeliz. Quando ele escreveu a sua autobiografia, ele disse: eu era infeliz e não compreendia a causa dessa infelicidade. Neste estado de perdido e de confusão, subitamente gravou-se na mente dele a necessidade de um Salvador. Você precisa de um Salvador. E ele viu nas Escrituras Sagradas. Ele não era um leitor da Bíblia, mas ele começou a olhar para a Bíblia e viu que ali a Bíblia apresentava o Salvador, que era o que ele necessitava. Tudo que o coração poderia desejar, ele encontrou revelado na Bíblia, como um remédio para toda a enfermidade da alma. Perdeu todo o gosto pelas outras literaturas incrédulas, seculares, e aplicou então o coração para obter sabedoria de Deus através do estudo da Bíblia. Com muito interesse, ele começou a estudar os livros de Daniel e de Apocalipse. Interessante que o estudo das profecias é um estudo que cativa as mentes cultas, a mente dos jovens, a mente de pessoa que pensa, pessoas que gostam de pensar. Eles amam profecia, porque a profecia é muito racional. Tudo que você vai estudar na Bíblia exige muita fé. Mas, queridos, por incrível que pareça, quando você vai estudar profecia, é muito racional. Porque é a história, que não tem como você negar a história, porque os livros históricos estão aí, os historiadores, muitas vezes ateus, não religiosos, escreveram a história, portanto a história está aí e a profecia está aqui na Bíblia. E você compara a Bíblia com a história e vê que não tem como negar, é algo muito racional e é muito irrefutável. E foi assim que Daniel e Apocalipse, principalmente esses dois livros proféticos, chamaram muito a atenção de Guilherme Miller e empregou os princípios de interpretação que para as demais partes das Escrituras ele estava usando. Para sua grande alegria, ele descobriu que os símbolos proféticos que existem na Bíblia podem ser compreendidos. E que estes símbolos proféticos não deveriam ser interpretados pelas mentes pesquisadoras da Bíblia, cada mente interpretando do jeito que quiser, cada cabeça dando uma interpretação. Ele descobriu que a Bíblia interpretava os símbolos proféticos. Guilherme Miller achou que a vinda de Jesus Cristo, ao estudar a Bíblia, ele descobriu que a vinda de Jesus Cristo, que é um dos temas mais mencionados, não, é o tema mais mencionado na Bíblia, é o tema da segunda vinda de Jesus. E ele descobriu que a segunda vinda de Jesus será literal, ou seja, não será uma vinda espiritual, não, será literal. Ele subiu para o céu de forma literal, sendo visto pelos discípulos, ele voltará de forma literal, de forma pessoal, e é plenamente ensinada e revelada na Bíblia. Isso aconteceu quando ele tinha 34 anos de idade. Ele encontrou lá em 1 Tessalonicenses, abra sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, e o verso 16. Aqui Guilherme Miller encontrou esse texto lindo, maravilhoso, de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aquela mente inteligente de Guilherme Miller, ele percebeu que a volta de Jesus Cristo é algo literal, algo pessoal e não secreta. Porque aqui diz, descerá do céu com alarido. Alarido é muito mais do que barulho. É algo ensurdecedor. E com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. É impossível ser secreta a volta de Jesus, porque vai ser com alarido, com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, há uma grande revolução no planeta Terra, porque os cemitérios, as sepulturas se abrem.
E os mortos em Cristo ressuscitam, glorificados. É algo que não pode passar despercebido. Isso ele percebeu ao estudar a Bíblia. E o Salvador ainda disse, lá em Mateus capítulo 24, verso 30, abra sua Bíblia. Esses textos todos, Guilherme Miller foi sendo guiado pelo Espírito Santo. Ao estudar a Bíblia, o Espírito Santo foi guiando a sua mente nestes textos que falam da vinda de Jesus Cristo. Abra então aí em Mateus capítulo 24 e vamos ver o verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Olha, quando ele leu esse texto, e verão o Filho do Homem, todas as tribos da terra, não ficou nenhuma dúvida na mente de Guilherme Miller que Jesus Cristo voltaria de forma visível, pessoal, que todos o verão. Não é secreta. Não é invisível. E aqui diz, e verão o Filho do Homem, vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E também o verso 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Mais outro texto que mostra que a volta de Jesus será vista por ímpios e por santos, justos e bons, porque o relâmpago é visto por bons e maus. Tanto faz aceitar ou não a Cristo como Salvador, as pessoas enxergam o relâmpago. E a volta de Jesus será como o relâmpago. Assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Queridos, Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele não voltará sozinho. Este foi outro texto que Guilherme Miller leu em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25 e o verso 31. Ele também leu esse verso. E quando o Filho do Homem, Mateus 25, verso 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele. Quem virá com Jesus? Todos os santos anjos. São milhões e milhões e milhões de anjos. Descerão do céu na segunda vinda majestosa, grandiosa de Jesus Cristo. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E aqui diz no capítulo 24, verso 31, Mateus 24, 31, veja como o Espírito Santo foi levando a mente de Guilherme Miller de um verso para o outro, daquele verso para o outro verso, um verso explicando outro verso, porque só a Bíblia pode explicar a Bíblia. Só a Bíblia pode explicar a Bíblia. E aquilo que a Bíblia interpreta, nós devemos aceitar a interpretação da Bíblia, mas aquilo que a Bíblia não interpreta, nós deveríamos tomar como sendo literal. Este era o princípio que governou a mente de Guilherme Miller no estudo das profecias. E aqui em Mateus capítulo 24 e o verso 31, nós lemos, e ele, Jesus, enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Não pode ser secreta, não pode ser invisível, não pode Jesus Cristo voltar no anonimato, sem ninguém saber, porque ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade da terra. Portanto, queridos, a vinda de Jesus Cristo, quando Cristo descer em poder e glória, os justos que estiverem mortos ressuscitarão. E não vão ressuscitar com defeitos, não. Ressuscitam perfeitos, glorificados. Por isso diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios, abra sua Bíblia. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15 e o verso 51 a 53. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 53. Este foi outro texto que o Espírito Santo mostrou para Guilherme Miller na pesquisa bíblica. Vejam, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em outras palavras, Deus está dizendo, nem todos vamos morrer, mas todos seremos o quê? Transformados. No verso 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, os mortos já ressuscitam transformados, glorificados. E nós, os que estivermos vivos, que não vamos passar pela morte, vamos ser transformados num abrir e fechar de olhos.
Num piscar de olhos, seremos transformados de mortais para imortais. Diz aqui o verso 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Portanto, você não tem a imortalidade, você vai ter a imortalidade na segunda vinda de Jesus. Aleluia por isso. Mas hoje nós somos mortais. E aqui diz, queridos, no verso 54, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Queridos, em sua carta aos Tessalonicenses, na carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 4, e o verso 16 e 17, Paulo esclarece que os mortos ressuscitam perfeitos e os que estão vivos são transformados e seremos arrebatados juntos. Lembre-se, a Bíblia diz que os mortos não vão para o céu antes dos vivos. E a Bíblia também diz que os vivos não vão para o céu antes dos mortos. Não tem nada de morto indo para o céu antes dos vivos, e nem os vivos antes dos mortos. Vivos transformados e mortos também ressuscitados, transformados, são arrebatados juntos, para encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Vamos ler este verso. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, que já lemos, e vamos ler de novo o verso 16, e em sequência o verso 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, os que não morrermos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Ou seja, os vivos serão arrebatados juntamente com eles, ou seja, os ressuscitados, do verso 16, a encontrar o Senhor nos ares. Não é Jesus que pisa na terra. Nós vamos ser levados até Jesus Cristo nos ares, para encontrar o Senhor Jesus nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Guilherme Miller entendeu pela Bíblia que o povo de Deus não poderia receber o reino do nosso Senhor Jesus Cristo antes da segunda vinda de Cristo. O primeiro acontecimento é a segunda vinda de Jesus, tão certa como a primeira vinda. Cristo veio a primeira vez, nasceu em Belém, viveu em Nazaré, foi crucificado em Jerusalém, ressuscitou, subiu ao céu. Ninguém pode negar a primeira vinda de Cristo. Negar a primeira vinda de Jesus seria ignorância, como é que você pode negar um fato histórico que está relatado na história? Historiadores como Flávio Joséfos menciona sobre o Cristo que foi crucificado, e outros autores também, fora da Bíblia, mencionam. Então ninguém pode negar a primeira vinda de Cristo, mas a segunda vinda de Jesus será tão certa como foi a primeira vinda de Cristo. Nós encontramos aqui, queridos, que quando Jesus Cristo voltar a segunda vez, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo será dado aos santos do Altíssimo, a todos os salvos, resgatados pelo sangue de Jesus. Eles serão arrebatados e vão ser introduzidos no reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, receber o reino de Jesus Cristo será após a segunda vinda de Jesus. Isso nós podemos ler aqui em Mateus capítulo 25. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 25 e os versos 31 a 34. Mateus 25 e os versos 31 a 34. Me acompanhe na Bíblia. Vá anotando tudo. Tem um caderninho aí do seu lado, tem uma caneta, vai anotando todos os versos que estamos lendo, porque como os bereanos, você e eu precisamos confirmar, constatar na Bíblia que esta é a verdade. Não creia somente naquilo que os pregadores pregam. Fique com o olho na Bíblia para ver se o que eles estão falando é exatamente o que está escrito. A Bíblia não engana ninguém, mas muitos podem ser enganados por falsos pregadores. Portanto, vamos ler agora Mateus 25, versos 31 a 34. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros,
como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes colocará à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vocês estão percebendo que os filhos de Deus vão receber o reino do nosso Senhor Jesus Cristo quando ele vier em glória e majestade, não antes. Ele vem e arrebata os santos do Altíssimo, e eles vão ser introduzidos aonde? No reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos estes textos mostram que quando o Filho do Homem vier a segunda vez, os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, imortais, e os vivos serão transformados. Por esta grande mudança ficam preparados então para o reino do nosso Senhor Jesus. Por quê? Porque a carne e o sangue pecaminosos que você e eu temos não pode herdar o reino de Deus. Nós precisamos ser transformados de corruptos para incorruptos, de mortais para imortais. Este corpo mortal, corrupto, este corpo tendencioso ao pecado, que tem inclinação e tendência para o pecado, este corpo não pode herdar o reino de Deus. Por isso que Paulo diz na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, capítulo 15, abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e o verso 50. Ele diz que a carne e o sangue, do jeito que nós somos pecadores, nós não vamos entrar no reino de nosso Senhor Jesus. Nós temos que ser transformados. Vamos ler então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Vejam, queridos, você não vai ser fantasma na ressurreição. E você vivo, que será transformado e glorificado, não vai ser fantasma. Você vai continuar sendo um ser humano e com um corpo. Assim como Jesus ressuscitou com um corpo. Lembram-se vocês? Quando Tomé, o incrédulo, não queria acreditar no Cristo ressuscitado, e Jesus disse: Tomé, toca aqui nas minhas mãos. Toca aqui nas minhas mãos e veja que sou eu mesmo. Queridos, seres ressuscitados, assim como Jesus ressuscitou, possuem corpos, sim, corpos glorificados, como Adão. Adão, antes de pecar, ele tinha um corpo o quê? Glorificado. Quando é que Adão perdeu esta glorificação? Quando ele pecou. Quando ele pecou, aquelas vestes de glória que cobriam Adão e Eva sumiram. Quando Adão pecou, morreu a natureza espiritual dele. Ele perdeu a vestimenta de glória com a qual estava vestido. E aí ele sentiu vergonha. Ele e Eva sentiram vergonha um do outro e fizeram aventais de folhas de figueira para se cobrirem. Queridos, seres glorificados têm corpos glorificados. Não são fantasmas. Mas não é essa carne e sangue que nós temos hoje, pecaminosos. Seremos como Jesus quando ele ressuscitou. Lembram-se vocês, quando Jesus ressuscitou, ele aparecia e desaparecia? Lembram-se vocês de Moisés e Elias no Monte da Transfiguração? Ele apareceu e depois desapareceram? Ali no Monte da Transfiguração? Porque Moisés e Elias são seres glorificados. Portanto, queridos, nós vamos, aqui a Bíblia diz, nós acabamos de ler com vocês, no capítulo 15 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, verso 50, que agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Por isso que o verso 51 até o verso 53, 54, está mostrando que nós seremos transformados. Totalmente transformados. O homem no seu estado presente, mortal, corruptível, não pode herdar o reino de Deus. O reino de Deus, porém, será incorruptível, permanecendo para sempre. Portanto, o homem na sua condição atual não pode entrar no reino de Deus. Por isso ele tem que ser glorificado. Mas vindo Jesus, ele confere a imortalidade ao seu povo e então os arrebata para o céu. Queridos, a doutrina que mais chamou a atenção de Guilherme Miller na Bíblia foi a doutrina da segunda vinda de Jesus. Ele ficou apaixonado pela segunda vinda de Jesus. E ele gostaria de saber quando é que aconteceria a segunda vinda de Jesus. E ele, estudando as profecias da Bíblia,
descobriu aqui em Daniel capítulo 8, a profecia que mais se aproximava, mais se parecia com a segunda vinda de Jesus. Quando ele leu a profecia de Daniel capítulo 8, verso 14, ele disse: esta é a profecia que mais se assemelha à segunda vinda de Jesus. Porque aqui está dizendo, capítulo 8, verso 14 de Daniel: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Guilherme Miller, ele se enganou, porque todos os pastores e todos os evangélicos e cristãos daquele tempo, todos eles acreditavam que o santuário do Novo Testamento, o santuário da era cristã, era o planeta Terra. Ninguém até ali entendia a doutrina do santuário. Até ali ninguém tinha prestado atenção na doutrina do santuário terrestre e a doutrina do santuário celestial. Todos os pastores e membros das igrejas cristãs pensavam que na era cristã, no Novo Testamento, o santuário era o planeta Terra. E a purificação do santuário seria a purificação da terra, do planeta Terra, através do fogo. Então, quando Guilherme Miller leu esta profecia, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, ele pensou: bom, o santuário é o planeta Terra. A purificação do santuário seria a purificação da terra através do fogo na segunda vinda de Jesus. E ele pensou: até 2.300 tardes e manhãs. Então, esta profecia de 2.300 dias está marcando, está apontando para a segunda vinda de Jesus. Este foi o erro dele, de crer no conceito popular. Você não pode crer no conceito popular. A maioria sempre esteve errada, meu irmão. A maioria sempre esteve errada no passado e a maioria sempre está errada no presente. Não é o que a maioria pensa. Você não tem que acreditar nos conceitos populares. Você tem que acreditar no que está escrito na Bíblia. O conceito popular das coisas geralmente está errado. Pense em alguma coisa que é feita no mundo todo. Não faça, porque está errado. Porque o mundo todo não está no caminho de Deus. O mundo todo não está no caminho certo. O caminho que leva para o céu é estreito. É pouca gente que anda nele. É o caminho largo, espaçoso, que cabe todo mundo. Mas o caminho largo e espaçoso, que cabe todo mundo, não vai para o céu, mas vai para a perdição eterna. Portanto, fique fora dos conceitos populares. Ah, todo mundo pensa assim, todo mundo crê assim, todo mundo guarda esse dia, todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo. Mas você não é todo mundo. Você é filho e filha de Deus. Você é minoria, você é remanescente, você vive e anda no caminho estreito. Aleluia, aleluia. E Deus nos deu a profecia para nos mostrar, para nos tirar dos conceitos populares. Porque aquilo que é óbvio, muitas vezes está errado. Ah, é óbvio que o dia de guarda é o domingo. Ah, é óbvio. Você já viu na Bíblia se é realmente? Mas, queridos, nós temos que fugir dos conceitos populares. O erro de Guilherme Miller foi ficar com o conceito popular de que a terra é o santuário da era cristã do Novo Testamento e a purificação da terra seria a volta de Jesus, trazendo fogo e purificando a terra com fogo. Aí houve o erro. Este foi o ponto do engano. E, queridos, quando Guilherme Miller leu aqui que esta profecia era de 2.300 tardes e manhãs, ele descobriu lá em Gênesis, em todo o cálculo profético, em todos os cálculos proféticos, Guilherme Miller estava plenamente correto. Mesmo os inimigos de Guilherme Miller, mesmo os opositores, diziam: não, todo esse cálculo que você faz está correto. Mas alguma coisa está errada. Eles não sabiam o que era. Mas todo o cálculo matemático estava correto. Agora, hoje, meus queridos irmãos, nós temos todo o cálculo correto, sem nenhum erro, mas hoje nós também temos o quê? O entendimento de que a purificação do santuário não é a segunda vinda de Jesus. A purificação do santuário é um ministério de Cristo no santuário do céu. Existe um santuário no céu, assim como existiu o santuário na terra. O santuário da terra era somente uma cópia para que você entenda o santuário do céu.
Deus deu um santuário que era conhecido para ajudar a você e a mim entendermos o santuário que era desconhecido. Deus usa esta estratégia didática de nos levar do conhecido para o desconhecido. O santuário terrestre, construído por Moisés lá no deserto, e reconstruído lá no Templo de Salomão, e depois reconstruído também no templo de Zorobabel e Templo de Herodes, era o santuário da terra. Mas é somente uma ilustração do santuário celestial. Ora, queridos, quando Jesus Cristo morreu na cruz, o véu que separava o lugar santo do santíssimo do santuário terrestre rasgou de cima a embaixo. Acabou, cessou. O santuário da terra terminou. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, o véu que separava o santo do santíssimo rasgou-se. E, queridos, com a morte de Jesus na cruz, Jesus Cristo deu início à primeira festa do santuário celestial. Assim como a Páscoa era a primeira festa do santuário terrestre, também a Páscoa do santuário celestial foi a morte de Jesus Cristo na cruz. Porque quem morreu na cruz não foi um animal, um cordeiro, foi o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi a primeira festa do santuário celestial. Já não era mais a festa do santuário terrestre, porque no santuário terrestre morriam animais. Mas no santuário celestial morreu o próprio Cordeiro de Deus, que é Jesus. Foi a primeira festa, a festa da Páscoa. E Jesus Cristo ressuscitou no domingo, no dia 16, ele morreu no dia 14 do ano 31 e ressuscitou no dia 16. Tudo aconteceu no primeiro mês do calendário judaico, no ano 31. Jesus ressuscitou no dia 16. Esta também era uma festa do santuário terrestre, mas quando aconteceu a ressurreição de Jesus, já era uma festa do santuário celestial. Porque Jesus Cristo e aqueles que ressuscitaram com Jesus, eles são as primícias dos que dormem. No santuário da terra, dia 16, cada ano do primeiro mês, eles comemoravam a festa das primícias, que era a colheita dos primeiros frutos que eram consagrados a Deus no templo. Isso era simbólico, profético, apontando para a ressurreição de Cristo e de uma multidão que ia ressuscitar com ele, conforme diz em Mateus capítulo 27. Mateus 27, versos 51 a 53, fala que Jesus ressuscitou, mas muitos corpos de santos, muitos, quando a Bíblia fala muitos, são muitos, ressuscitaram com Cristo também. Mateus 27, 51 a 53. Estas primícias formadas por Jesus e os que ressuscitaram com ele, subiram para o céu e foram consagradas a Deus no santuário celestial. Percebam que o santuário da terra terminou, mas o santuário do céu está em vigor. Está em vigor. Bendito seja Deus pelo santuário celestial. É exatamente o lugar onde Jesus exerce o seu ministério. Cristo não podia exercer o seu ministério no santuário da terra, porque no santuário da terra, para exercer o sacerdócio ali, tinha que ser da linhagem de Arão, da tribo de Levi, da linhagem de Arão. E Jesus não era da linhagem de Arão, Jesus não era da tribo de Levi, Jesus era da linhagem de Davi e era da tribo de Judá. Portanto, ele não podia oficiar e ser sacerdote no santuário da terra. Mas no santuário celestial, Jesus Cristo é sacerdote, é sumo sacerdote. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Por isso, Jesus inaugurou o santuário do céu. Quando ele subiu para o céu, no mesmo dia que ele ressuscitou, no dia 16, ele subiu ao céu, no dia das primícias, e apresentou as primícias diante do Pai. Mas aí ele voltou para a terra. Vocês sabem que ele voltou e ficou 40 dias na terra, andando entre os discípulos. Aparecia e desaparecia. Depois de 40 dias, ele subiu definitivamente para o céu. Passados 10 dias, chegou o dia do Pentecostes, que era outra festa do santuário terrestre, mas agora era a festa do santuário celestial, Pentecostes do santuário celestial. Foi 50 dias após a ressurreição de Jesus. Foi quando ele foi entronizado no céu, no santuário do céu. Ele ungiu o lugar santo e o lugar santíssimo do santuário celestial. Foi entronizado no santuário do céu para iniciar o seu ministério a seu favor, a meu favor. O ministério de Cristo iniciou então no dia do Pentecostes, lá no santuário celestial, e ele derramou o Espírito Santo sobre a igreja. Foi a chuva temporando o Espírito Santo sobre os discípulos, conforme diz lá em Atos capítulo 2. Portanto, queridos,
O ministério de Jesus Cristo não era no santuário da terra, mas no verdadeiro santuário, que é o do céu. O da terra foi construído por mãos humanas, mas o do céu foi construído por Deus. Isso está aqui em Hebreus. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Hebreus, onde fala Paulo. Paulo fala aqui em Hebreus que o santuário do céu foi construído por Deus. Não foi feito por mãos humanas. E Satanás não queria que o povo entendesse essa doutrina do santuário celestial. Por isso, no tempo de Guilherme Miller, eles acreditavam que o santuário era o planeta Terra, que seria purificado com o fogo na segunda vinda de Jesus, porque eles não entendiam a doutrina do santuário celestial. Mas hoje você entende, meu querido irmão. É o centro da obra de Jesus no céu. Qual é o centro da obra de Jesus no céu? O santuário celestial. É ali que ele ministrou por mais de 1800 anos como sacerdote intercessor nosso no lugar santo. Mas ia chegar um momento em que ele ia iniciar o juízo no santuário celestial. Essa é a purificação do santuário celestial. Assim como no santuário terrestre existia o serviço diário, que era feito diariamente, de intercessão, mas no santuário terrestre também tinha o serviço anual, que era uma vez por ano, o dia 10 do 7º mês. Era um único dia que o sumo sacerdote, não o sacerdote, mas o sumo sacerdote, entrava no lugar santíssimo. E ele fazia então a purificação do santuário nesse dia 10 do 7º mês. Esse serviço anual também existe no santuário do céu. Por mais de 1800 anos, desde que Jesus inaugurou o santuário celestial, ele trabalhou no lugar santo como nosso intercessor. Mas a profecia de Daniel 8,14 menciona até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, ou seja, no final dos 2.300 anos. No final dos 2.300 dias proféticos, que acabaram em 1844. Matematicamente, acabaram em 1844. Jesus começaria o juízo celestial, no Santíssimo do Santuário Celestial. Não deixa de interceder, mas ele assume uma nova função, que é de juiz, de julgar todos aqueles mortos desde Adão e Eva. Todos os mortos desde Adão e Eva estariam sendo julgados. E depois do julgamento dos mortos, viria o julgamento dos vivos. Isso é feito no lugar santíssimo do santuário celestial, representado pelo serviço anual lá do santuário terrestre. Portanto, queridos, aqui você pode ver em Hebreus capítulo 8, o santuário verdadeiro que existe no céu. Muitos não prestam atenção nisso aqui, mas existe um santuário no céu. Existe o Santíssimo no santuário do céu. Assim como o santuário da terra tinha, lá no Santíssimo, tinha o quê? A Arca do Concerto. A Arca do Concerto que tinha 10 mandamentos dentro. Muitos dizem, eu não guardo os mandamentos de Deus porque o templo já foi destruído, o santuário da terra foi destruído, não ficou pedra sobre pedra e a lei foi abolida. Queridos, o santuário da terra foi destruído, mas foi inaugurado o santuário do céu. E o que tinha no santuário da terra tem no santuário celestial. A Arca do Concerto que tinha no santuário da terra, no Santíssimo, tem também no Santíssimo do santuário celestial. A lei de Deus é tão eterna quanto o próprio Deus. Queridos, por isso Satanás não quer que as pessoas entendam o santuário celestial, porque assim ele pode enganar as pessoas para não obedecerem os mandamentos de Deus. Mas o juízo celestial tem como base a norma de justiça, que é a santa lei de Deus. A lei de Deus é um reflexo do caráter de Deus. Assim como Deus é eterno, a sua lei é eterna. Não existe governo de Deus sem lei. Você já ouviu falar de algum governo sem lei? Nem na terra existem governos sem lei. Assim também o governo celestial, ele tem uma lei. Não é qualquer lei, é a lei de Deus. Romanos capítulo 7, verso 12, Paulo diz, porque a lei de Deus é santa, justa e boa. Por que a lei de Deus é santa, justa e boa? Porque Deus é santo, justo e bom. E a lei de Deus é um reflexo do caráter de Deus. Por isso ela é santa, justa e boa. A lei de Deus é eterna, sabe por quê? Porque Deus é eterno. Enquanto Deus existir, e ele vai existir sempre, existirá a sua lei no santuário celestial, que está dentro da Nova Jerusalém. Assim como o santuário da terra estava dentro da velha Jerusalém, lembram-se vocês?
O santuário da terra estava dentro da velha Jerusalém. O santuário celestial está dentro da nova Jerusalém. Aleluia! Tudo se corresponde. Aleluia! Aqui em Hebreus capítulo 8 diz: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote que está sentado nos céus. Veja, o santuário do céu, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Estão vendo aí? O verdadeiro tabernáculo não era o da terra. O da terra era temporário, passageiro, acabou. Mas foi inaugurado o santuário que é eterno. É o verdadeiro, é o original, construído por Deus, onde quem ministra ali não é Arão, nem os levitas, mas é Jesus Cristo, o sacerdote eleito por Deus o Pai. Pela ordem, segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus Cristo foi feito sacerdote do santuário celestial. Vamos ler então Hebreus 8, verso 2. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Está vendo? Santuário do céu. É este santuário do céu que deveria ser purificado de 1844 para frente, no final dos 2.300 anos. É uma obra de juízo, de julgamento. Quando Jesus Cristo voltar com poder e glória, ele virá para buscar aqueles que foram julgados e seus nomes foram conservados no livro da vida do Cordeiro. Quando Jesus Cristo vier, diz lá em Mateus capítulo 25, não é? Verso 31 e 32, que ele vai separar os bodes das ovelhas, e aos que estiverem à sua direita dirá: vindes benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aqueles que estiverem à esquerda, ele dirá: malditos. Malditos. Por quê? Porque quando Jesus Cristo vier em glória e majestade, ele já vem sabendo quem foi julgado e salvo e quem foi julgado e está perdido. Que nomes foram conservados no livro da vida, que nomes foram riscados do livro da vida. Por isso o juízo acontece antes da segunda vinda de Jesus em poder e glória. Nós estamos vivendo no dia do juízo, nós estamos vivendo no tempo do juízo. E quando começou? No final dos 2.300 anos. E que ano foi isso? 1844. Por isso é importante esta profecia, queridos. Agora vamos abrir a Bíblia aqui em Daniel. Daniel capítulo 8, nós estamos lendo, né? Daniel capítulo 8, nós vimos o verso 14, que a profecia era de 2.300 dias proféticos. A Bíblia diz em Números 14, verso 34, em Números 14, verso 34, a Bíblia diz que um dia em profecia significa o quê? Um ano. Um ano. Esse é um dia em profecia, um ano. Falando daqueles 40 dias que os espias espiaram a terra, que emanava leite e mel, e quando eles voltaram depois de 40 dias, com um relatório bem negativo, bem infeliz, eles então deram esse relatório aqui em Números capítulo 14, falando mal da terra que emanava leite e mel. Deus sentiu um desgosto pela incredulidade do povo, e Deus falou o quê? Números 14, verso 34, diz aqui: segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, por cada dia um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos. Por isso eles vaguearam pelo deserto 40 anos. Não porque era da vontade de Deus, mas porque eles foram o quê? Incrédulos. Portanto, 2.300 dias são 2.300 anos. Agora, queridos, Daniel não entendeu esta profecia. Daniel não entendeu. E aqui a Bíblia diz em Daniel capítulo 8, veja o pedido que Daniel fez. Aqui Daniel fez um pedido para Deus, para entender a profecia dos 2.300 anos. Vamos ver então Daniel capítulo 8, verso 17. E veio perto de onde eu estava, esse é o anjo Gabriel, e veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Daniel não entendeu essa visão. Ele disse: esta visão vai se cumprir no fim do tempo. Não era uma visão para dali 10 anos. Não era uma visão para ali 100 anos. Mas era uma visão para o tempo do fim. Para o seu tempo, para o meu tempo. Nós estamos vivendo no tempo do fim. Se esta profecia não dissesse respeito, não tivesse
nada a ver com você e comigo, nós não estaríamos estudando. Mas ela diz respeito ao tempo em que nós estamos vivendo. E aqui diz, olha, e o verso 18 diz: e estando ele falando comigo, caí com meu rosto em terra, adormecido, ele pois me tocou e me fez estar em pé. E o verso 19, e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Tempo do fim. Você está vivendo no tempo do fim? Você tem alguma dúvida de que você está vivendo no tempo do fim? Eu não tenho dúvida nenhuma. Com esse mundo confuso e conturbado em que nós estamos, é fácil até um incrédulo achar que chegou o tempo do fim mesmo. Todo mundo está achando, e é verdade, nós chegamos no tempo do fim. Mas esta profecia Daniel não entendeu. Aqui diz no capítulo 8 e o verso 26, 8, verso 26, e a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra, ou seja, fecha a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. A visão era para dali muitos dias. E o verso 27. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias, então levantei-me e tratei do negócio do rei e espantei-me acerca da visão e não havia quem a entendesse. Daniel não entendeu. E aqui no capítulo 9, Daniel está orando para poder entender a visão. Veja a grande oração de Daniel no capítulo 9 de Daniel. E no decorrer daquela oração, antes de Daniel terminar a oração, o anjo Gabriel recebeu uma ordem lá no céu. Veja só a velocidade de um anjo. Daniel estava orando e saiu a ordem no céu. Gabriel, vai até Daniel e faça com que ele entenda, explique para ele a visão. E Gabriel veio com a missão de explicar a visão para Daniel. Veja aí o verso 20. Veja o verso 20, Daniel 9, verso 20. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, o anjo Gabriel, não é? Que eu tinha visto na minha visão no princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, 3 horas da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Eu vim para fazer-te entender o sentido. Sentido do quê? Da visão que ele não tinha entendido do capítulo 8. É muito fácil entender isso, irmãos. Há pessoas que pensam que a explicação que o anjo Gabriel estará dando aqui no capítulo 9 não tem nada a ver com a visão do capítulo 8. Tem tudo a ver, meu querido irmão. Porque é exatamente a visão que Daniel não entendeu, é do capítulo 8, dos 2.300 anos, que era para o tempo do fim. E agora Gabriel disse, nós acabamos de ler com você, não é? Verso 22, e me instruiu e falou comigo e disse-me: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Verso 23 agora. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem. Você começou a orar, saiu a ordem. E eu vim voando. Estou aqui. Veja a velocidade de um anjo. Aleluia. Velocidade do pensamento, não é? E no princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Entende a visão que você não entendeu, é óbvio. Qual a visão? Dos 2.300 anos. Só que, queridos, Deus é muito didático. A profecia de 2.300 anos é a mais longa profecia da Bíblia. Para se tornar mais didático e mais fácil de entender, Deus pegou os 2.300 anos e dividiu em 2 partes. Falou para Daniel: olha, Daniel, a primeira parte desta visão vão ser 70 semanas. 70 semanas proféticas, ou seja, 70 semanas anos. 70 vezes 7 são 490. Faça a conta, vai anotando. 70 vezes 7 são 490 dias proféticos. Então, a primeira parte desta visão, Daniel, é de 490 anos. E eu vou separar esses 490 anos para o teu povo, Daniel, o povo judeu. É separado para o teu povo. Dos 2.300 anos, eu separei 490 anos para o teu povo, Daniel. Percebam que Deus separou a visão, dividiu em 2 partes.
a primeira parte de 490 anos, tirando de 2.300 anos, tirando 490, sobra quanto? 1810. Então, a segunda parte é de 1810 anos, que vão chegar até 1844, até o fim da visão. Mas a primeira parte é de 490 anos. Agora, Daniel tinha que saber quando é que vai começar, quando é que iria começar esta visão. Esses 490 anos, a primeira parte, quando iria começar? Por isso, vejam aqui, o capítulo 9 de Daniel e o verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Ou seja, 490 anos estão separados para o teu povo, Daniel. E sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. No final dessas 70 semanas, no final destes 490 anos, o que iria acontecer? Seria ungido o santo dos santos. Ah, queridos, veja a importância desta profecia. Esta profecia mostra a primeira vinda de Jesus Cristo, mostra o batismo de Jesus Cristo, o ano do batismo de Jesus, mostra quando Jesus morreria, dá o ano do batismo, dá o ano da morte de Cristo e o ano em que ele seria elevado para o céu e ungiria o santuário do céu, ungir o santo dos santos. Não é o santo dos santos do santuário da terra, não, porque Jesus não podia trabalhar no santuário da terra, ele não era da tribo de Levi. Ele, Jesus, ungiria, o Messias ungiria o santo dos santos do santuário celestial. Isso está no finalzinho do verso 24, para ungir o santo dos santos. Agora, veja quando iria começar esta profecia. Qual é a data dada por Deus para o início da profecia? Verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas e 62 semanas. E as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, Deus deu a data, o ponto de partida da visão, a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Quando Daniel teve a visão, Jerusalém estava destruída. E Deus disse a Daniel, a data para o início desta visão é a data da ordem do decreto para restaurar Jerusalém. Agora, queridos, nós descobrimos pela Bíblia, em Esdras, abra sua Bíblia aqui em Esdras, que existiram 3 decretos. 3 decretos para restaurar e edificar Jerusalém. Abra aí em Esdras 6, verso 14. Esdras 6, verso 14. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e aperfeiçoaram conforme ao mandado do Deus de Israel e conforme ao mandado de Ciro e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Quem fez o decreto para restaurar e edificar Jerusalém? 3 reis persas. 3 reis. O primeiro foi Ciro, não é? Aqui diz, olha, o primeiro foi Ciro em 537 a.C. Depois foi Dario em 500. Não confunda esse Dario com o tio de Ciro, porque Ciro tinha o tio dele que era Dario, mas este rei Dario aqui era outro Dario, mas não era o tio de Ciro. Então, o segundo decreto foi de Dario, no ano 519. Tudo isto está na história da Pérsia. Se você entrar no Google e procurar lá na história da Pérsia, você vai encontrar a data em que Ciro reinou, e vai encontrar a data em que Dario reinou, e a data em que Artaxerxes, filho de Xerxes, reinou. Então, aqui diz que o decreto de Ciro foi 537, o segundo foi de Dario em 519, e o terceiro foi o último de Artaxerxes no ano 457. Esta é a história da Pérsia, não tem como negar, não tem como alterar a história. 3 decretos. Começaram a reconstruir e pararam. Começaram a reconstruir e pararam. Só que Jerusalém foi realmente, terminaram de reconstruir a cidade e o templo
no terceiro decreto, que foi de Artaxerxes. Precisaram 3 decretos para completar a obra da edificação de Jerusalém e do templo. Por isso, queridos, o decreto que nós vamos tomar como partida é aquele que completou a construção da cidade, que foi o terceiro, de Artaxerxes, que ocorreu no ano 457 a.C. 457 a.C., isto aqui menciona no capítulo 7. Está aqui em Esdras, capítulo 7. Veja aí o capítulo 7 de Esdras e o verso 7. Aqui nós lemos: também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, e dos sacerdotes, e dos levitas, e dos cantores, e dos porteiros, e dos netinins, no ano 7º do rei Artaxerxes. Foi no 7º ano de Artaxerxes que foi feito o decreto. Artaxerxes começou o reinado dele em 464 a.C., o 7º ano dele caiu em 457 a.C. No 7º ano foi feito o decreto. E o verso 8: e no mês 5º veio ele a Jerusalém, e era o 7º ano deste rei. Pela história da Pérsia, foi o ano 457. Voltando agora, queridos, para Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 9 diz que a ordem para restaurar Jerusalém seria o ponto de partida para os 2.300 anos. E os 2.300 anos começam, didaticamente, com uma porção de 490. 490 anos e 1.810 anos. 490 mais 1.810 dão 2.300. O ponto de partida é o ano 457. O que iria acontecer nesses 490 anos? A cidade seria reconstruída nas primeiras 7 semanas de anos, ou seja, 7 semanas de anos são 49 anos. Nos primeiros 49 anos, a cidade seria reconstruída, terminada. Por isso que a Bíblia diz aqui, olha, em Daniel capítulo 9 e o verso 25 diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas, são 49 anos. E o que vai acontecer? E 62 semanas. Por que fala 7 e depois 62? 7 para a reconstrução da cidade, mais 62, completando quanto? 7 mais 62 são quantas? 69. Ou seja, 7 semanas para reconstruir a cidade, 49 anos, e depois mais 62 semanas para chegar até o Messias. Ah, queridos, esta profecia mostra o ano do batismo de Jesus, o ano em que o Filho de Deus seria ungido. Messias quer dizer ungido. Messias quer dizer ungido. E o Filho de Deus foi ungido no dia do batismo, quando o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba e pousou sobre a cabeça de Jesus, depois que ele saiu das águas, e a voz do Pai foi ouvida, dizendo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Portanto, queridos, as 7 primeiras semanas, 49 anos, para a reconstrução da cidade, mais 62 semanas para chegar até o Messias. Quanto é que é 7 semanas mais 62 semanas? São 69 semanas. 69 semanas vezes 7 são 483 anos. 483 anos é o tempo desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém até o batismo de Jesus. Você está percebendo? A profecia começou em 457. Você diminuindo 490 menos 457, você vai ter o ano 26. Então Jesus foi batizado no ano 26? Não, foi no ano 27. Por que tem a diferença de um ano? Ah, porque pega um período de anos antes de Cristo e outro período de anos depois de Cristo. Sempre que você faz uma conta matemática que envolve antes de Cristo e depois de Cristo, você tem que acrescentar o 1, porque não existe o ano 0. Antes de Cristo, os anos vieram decrescendo. Ano 10, ano 9, ano 8, ano 7, até que chegou o ano 1. Do ano 1 antes de Cristo, pulou para o ano 1 depois de Cristo. Só que na conta matemática fica faltando 1, porque não existe o ano 0. Então, quando você diminui 490 menos 457, você vai ter, então, o ano 26. Você acrescenta 1.
fica o ano 27. O ano 27 é o ano do batismo de Jesus. Neste ano 27, Jesus Cristo foi ungido. E das 70 semanas, estava faltando quantas? Somente uma semana estava faltando. 69 semanas foram até o batismo de Jesus, no ano 27. Só estava faltando agora a última semana, de 7 anos, que começou quando? No ano 27, no batismo de Jesus. Os últimos 7 anos, a última semana, vai do ano 27 até o ano 34. Agora percebam o detalhe da profecia aqui no verso 26. Capítulo 9, verso 26. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias. O Messias ia morrer na última semana. Na última semana, a última semana começa com o batismo do Messias e ele vai morrer na última semana. Mas quando da última semana? Qual o período da última semana o Messias ia morrer? E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. Agora o verso 27. Ele, o Messias, firmará um concerto com muitos por uma semana. Qual é esta semana que o Messias firmaria um concerto com muitos por uma semana? Qual semana? A última semana, a 70ª, do ano 27 ao ano 34. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Quando é que Jesus fez cessar a oferta de sacrifício? Quando é que ele fez que o véu do templo rasgou de cima a embaixo e não tinha mais sacrifício ali no santuário da terra? Porque o verdadeiro Cordeiro de Deus tinha morrido. Quando é que ele fez cessar o sacrifício? Quando ele morreu. Jesus morreu no ano 31, na metade da última semana. A última semana começou no ano 27, terminou no ano 34. Na metade da última semana, Jesus fez cessar o sacrifício. Jesus foi morto. Exatamente. Não tem dúvida, irmãos. Isso aqui é uma conta matemática. A profecia mostra o ano do batismo de Jesus, o ano da morte de Jesus Cristo, no ano 31. Mas a última semana ainda não tinha terminado. Tinha mais 3 anos e meio da última semana. Desde o batismo de Jesus, no ano 27, 3 anos e meio de ministério. Aí ele morreu no ano 31. Mais 3 anos e meio completaram o quê? A última semana. A última semana foi do ano 27 ao ano 34. O que aconteceu no ano 34? O evangelho deixou de ser pregado só para os judeus. No ano 34, o evangelho começou a ser pregado para os gentios. Quem que se converteu no ano 34? O apóstolo dos gentios, Paulo. Como é que Paulo se converteu? Vendo a morte de Estevão. Estevão foi apedrejado no ano 34. E quem estava segurando as vestes dos apedrejadores de Estevão? Saulo. Saulo era inimigo do povo de Deus, segurando as vestes, as vestimentas daqueles que estavam apedrejando Estevão. E Saulo ouviu a oração de Estevão: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Isso nunca mais saiu da mente de Saulo. E o Espírito Santo continuou trabalhando na mente de Saulo, até que ele se converteu e se tornou Paulo, chamado por Deus para ser o apóstolo dos gentios. Pedro começou a pregar para os gentios, indo para a casa de Cornélio pregar. Paulo foi o apóstolo dos gentios. Filipe foi enviado para pregar. Queridos, o evangelho começou a ser pregado para os gentios depois do ano 34. Depois que acabaram os 490 anos. Por isso que quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele disse para os discípulos que eles não deveriam sair ainda pregando para o mundo todo, porque ainda não era a hora de sair pregando para o mundo todo. Por isso você pode estranhar esta ordem de Jesus aqui em Atos capítulo 1. Em Atos capítulo 1, Jesus disse: olha, vocês devem ficar em Jerusalém. Não saiam ainda pregando para o mundo todo, ainda não é hora. Porque por mais 3 anos e meio o evangelho tem que ser pregado na Judéia, para o povo judeu, até que cumpra o quê? Cumpram-se os 490 anos. Até que se cumpram as 70 semanas proféticas separadas para o povo judeu. E uma vez que eles rejeitem o evangelho, então vocês vão pregar para os gentios. E queridos, o povo judeu rejeitou o Messias, por isso o crucificaram, mas o evangelho continuou sendo pregado para os judeus por mais 3 anos e meio. Por isso Jesus disse aqui em Atos capítulo 1, Atos capítulo 1, verso 8,
Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois que os discípulos foram batizados pelo Espírito Santo, eles continuaram pregando o evangelho ali. Veja aqui, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia. Jerusalém é a capital, Judéia o país, Samaria, não é? E depois, então, até os confins da terra. Os confins da terra, só depois do ano 34 é que começou a ser pregado o evangelho para todas as nações. Passaram-se então, queridos, 70 semanas, ou seja, 490 anos, a primeira parte dos 2.300 anos, passaram então, desde a saída da ordem para a reconstrução de Jerusalém, 457 a.C., até o ano 34, quando Estevão foi apedrejado, Saulo foi convertido e o evangelho começou a ser pregado para os gentios. Na metade desta última semana, Cristo fez cessar o sacrifício, ele morreu. Já estudamos matematicamente, guiados pelo Espírito Santo, nós estudamos 490 anos dos 2.300 anos. Agora, faltam 1.810 anos. 490 já se cumpriram até a morte de Estevão no ano 34. Agora faltam 1.810 para completarmos 2.300 anos. Se você somar do ano 34, ano da morte de Estevão, ano da conversão de Saulo, se você somar aí mais 1.810, você chega a 1.844. E o que iria acontecer no ano de 1844? A purificação do santuário. Até 2.300 tardes e manhãs. E o santuário será purificado. O juízo celestial. Queridos, por mais de 1.800 anos, Jesus trabalhou no lugar santo do santuário celestial. Mas em 1844, ele entrou no Santíssimo e recebeu da mão do Pai o quê? O livro selado com 7 selos. Aqui, em Apocalipse capítulo 5, você vê Jesus Cristo, não como cordeiro agora ele é apresentado como o leão da tribo de Judá. A expressão leão da tribo de Judá mostra Jesus Cristo não como cordeiro, mas como juiz, não como intercessor. Agora ele aparece como juiz. Em Apocalipse capítulo 5, verso 5, diz assim: e disse-me um dos anciãos, não chores, João. Eis aqui o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. O livro selado com 7 selos foi colocado nas mãos de Jesus no Santíssimo do Santuário Celestial. Ele recebeu o livro da mão do Pai. Quando aconteceu isso? Em 1844. Foi quando ele veio ao Pai no Santíssimo. Veja aí o verso 7. Capítulo 5 de Apocalipse, verso 7. E veio... Quem veio? Jesus Cristo. Ele estava trabalhando por mais de 1.800 anos como intercessor. Agora ele veio ao Santíssimo receber da mão do Pai o livro, para iniciar o juízo celestial. E veio, diz capítulo 5 de Apocalipse, verso 7, e veio e tomou o livro da destra, ou seja, da mão direita, do que estava sentado no trono. É o livro selado com 7 selos, que é aberto no juízo celestial. Queridos, isso começou em 1844. Por isso que as profecias começaram a ser entendidas em 1844. Antes de 1844, aquela porção selada do livro de Daniel não era entendida. Mas no tempo do fim, ela começou a ser entendida porque o santuário celestial começou a ser explicado. A porta que estava fechada antes de 1844, a porta do Santíssimo do Santuário Celestial, lembre-se, a porta do Santíssimo do Santuário Celestial estava fechada até 1844. Mas em 1844 ela se abriu. E João viu o quê? Viu o Santíssimo do Santuário Celestial. Você quando lê aqui em Apocalipse 4, diz que a porta foi aberta para João ver lá dentro do Santíssimo o trono do Pai. E viu ao redor do trono do Pai 24 outros tronos. É uma cena de juízo. Um trono, mais 24 tronos, onde os 24 anciãos estavam com coroas na cabeça, assentados para julgar. E agora entra Jesus Cristo no capítulo 5 e recebe da mão do Pai o livro selado com 7 selos. É a cena do juízo.
igual àquela que foi mostrada para Daniel, em Daniel capítulo 7, verso 9 e 10. Lá fala que abriram-se os livros e começou o juízo. Queridos, aqui no capítulo 4, verso 1 diz: depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. É a porta do Santíssimo. Por que é do Santíssimo? Porque o que João viu lá dentro da porta aberta foi o trono de Deus cercado por 24 tronos. Como é que eu posso dizer que não é o Santíssimo? Por acaso o trono de Deus estava no pátio? Por acaso o trono de Deus estava no lugar santo? Não, o trono de Deus sempre está no Santíssimo. Alguém diz: mas o trono de Deus é móvel. Sim, é móvel, mas sempre está no Santíssimo. Não é porque o trono é móvel que agora você pode achar o trono em qualquer parte. Não, o trono representa o Santíssimo do santuário celestial. Por isso o que João viu foi o início do juízo celestial, a sala do juízo. Aqui diz, Apocalipse 4, verso 1: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto nos céus, e um assentado sobre o trono, Deus Pai assentado sobre o trono, é o Santíssimo. E o verso 4: e ao redor do trono, 24 tronos, é o Santíssimo. E na mão do Pai um livro selado com 7 selos que o Pai não podia abrir. Os anciãos não podiam abrir, os anjos não podiam abrir. Por isso João começou a chorar, porque o livro selado com 7 selos tinha que ser aberto para iniciar o juízo, mas ninguém era capaz de abrir. Por isso que João chorava no capítulo 5, verso 4. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Eis aqui o juiz do santuário celestial. E se você me perguntar: mas o juiz não é o Pai? O juiz é o Pai, mas o Pai a ninguém julga, mas constituiu ao Filho como juiz, porque ele é filho do homem. Lembre-se, queridos, aqui em João capítulo 5, diz que o Pai é o juiz, mas ele não julga ninguém, ele constituiu o Filho como juiz. Por isso que o leão da tribo de Judá é o juiz, e ele recebe o livro, e ele abre o livro que o Pai não pode abrir. Porque o Pai também foi acusado por Satanás. Percebam, o Pai também foi acusado por Satanás. O nome do Pai vai ser reivindicado e justificado no juízo celestial, para mostrar que a lei de Deus é santa, justa e boa, para mostrar que Satanás é mentiroso, que a lei de Deus pode ser obedecida, porque Jesus obedeceu. Os filhos de Deus estão obedecendo a lei de Deus, porque o Espírito Santo grava a lei de Deus no nosso coração, na nossa mente. Por isso, no juízo, é provado que a lei de Deus é santa, justa e boa. Aqui diz em João capítulo 5, verso 22, diz assim: também o Pai a ninguém julga. Estão percebendo? O Pai está sentado no trono, ele tem um livro selado com 7 selos, mas ele a ninguém julga. Por quê? Mas deu ao Filho todo o juízo. Quem é o juiz no santuário do céu, no Santíssimo? O Filho. Por isso ele é chamado o leão da tribo de Judá. Agora Jesus, como leão da tribo de Judá, é a figura dele como juiz no santuário celestial. Capítulo 5 de João, verso 27. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque ele é o Filho do homem. Queridos, desde 1844, Jesus Cristo começou a julgar todos os mortos, desde Adão e Eva, estão sendo julgados. Logo, muito breve, vai iniciar o juízo dos vivos. Nome por nome dos vivos, salvos e perdidos, vão ser julgados. Quando Jesus voltar, ele sabe quem são os salvos, quem são os perdidos. Quando é que será ou terá início o juízo dos vivos? Exatamente quando começar o selamento do povo de Deus na terra. Quando é que vai começar o selamento do povo de Deus na terra? Quando o decreto dominical for aprovado. Quando o sinal da besta for implantado no mundo todo, homens e mulheres que optarem em obedecer os mandamentos papais serão marcados pelo sinal da besta. Mas, queridos, os filhos de Deus salvos pelo sangue de Jesus e que escolhem obedecer os mandamentos de Deus, eles serão selados pelo selo do Deus vivo. Queridos, você e eu temos a Jesus Cristo como Salvador, como advogado, e nós temos a Jesus como juiz, nosso juiz. É o juiz a quem amamos,
É o juiz que já deu a vida para nos salvar. É o juiz que é carne da nossa carne, sangue do nosso sangue. Jesus é tão chegado a mim e a você que a Bíblia diz que ele é irmão nosso. E não se envergonha de nos chamar de irmãos, porque ele se tornou um de nós. Ele se ligou a você e a mim por laços eternos que jamais se partirão. Eu me alegro em pensar no juízo celestial, porque quem está sentado ali é Jesus Cristo, o meu Salvador amado. Jesus Cristo é o seu Salvador? Você ama Jesus Cristo? Você é apaixonado por Ele? Alegre-se, porque é Ele que julga. É Ele que colocou o teu nome no livro da vida e é Ele que vai manter o teu nome no livro da vida. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Fique com a graça e a paz de meu Senhor Jesus. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, muito obrigado por Jesus Cristo ser o nosso Cordeiro que tira o nosso pecado. Muito obrigado e louvado seja, Senhor Deus, porque Jesus Cristo também é o nosso advogado, intercessor. E bendito seja o Senhor, porque Jesus Cristo é o juiz. O Senhor o constituiu como juiz. É o leão da tribo de Judá. É Ele que vai conservar o nosso nome no livro da vida. Aleluia. Que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos, e que os nossos nomes sejam conservados no livro da vida, e que Jesus volte logo nos buscar. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.